Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou com a Bíblia aqui aberta na Epístola de Paulo aos Colossenses. E aqui eu quero rapidamente esboçar alguns temas dessa epístola. E o principal tema dessa epístola é trazer à tona a centralidade de Cristo na vida da igreja. Por quê? Porque dentre os cristãos de Colossos estava sendo difundida uma heresia, um ensino herético que estava usurpando, tirando Cristo da sua centralidade dentro da sua igreja. E no capítulo 2, verso de número 18 e 19, Paulo diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, e culto dos anjos. Culto dos anjos, grave essa palavra. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Verso 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento de Deus. Esses falsos mestres estavam, na verdade, querendo dominar o rebanho de Deus, querer trazer o rebanho após si, ser dono do rebanho, dominá-los a seu bel prazer, prazer egoísta, desejo egoísta. E para isso eles enfatizavam uma espiritualidade exacerbada, exagerada, extraordinária, uma espiritualidade que Cristo não forneceu. Por exemplo, quando a Bíblia diz culto dos anjos, repare bem que não é culto aos anjos, porque assim estaria deferindo um golpe ao monoteísmo judaico. E nós iremos perceber que essa heresia é uma mistura, um sincretismo, uma mistura de elementos judaicos e helenistas. E esse culto dos anjos, ela fornecia uma experiência diretamente com Deus. E para que os irmãos da igreja tivessem essa experiência, que os próprios anjos os levaria até Deus para assistir uma adoração a Deus dos anjos, eles deveriam se preparar, chamado de práticas ascéticas. São práticas rigorosas, uma disciplina de negação rigorosa. Os irmãos tinham que deixar de comer, deixar de beber, deixar até mesmo de se relacionar com a sua mulher, esposa, e deveriam se aplicar à oração e jejum, uma disciplina rigorosa. Você vai ver que Paulo vai dizer assim, tais como não toques, não proves, não manuseies. Os irmãos eram compelidos a isso, para que eles tivessem essa experiência sobrenatural e extraordinária, qual era de serem levados pelos anjos até o céu para assistir uma adoração dos anjos a Deus direta. E com isso estava tirando Cristo aqui da cabeça da revelação, porque nessa epístola aqui Paulo vai dizer que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Cristo, e Ele é a imagem do Deus invisível, está escrito. Isso é, Paulo vai trazer Cristo novamente à centralidade. Ninguém precisa dessa experiência humana, carnal, mentirosa, porque Cristo já ofereceu a maior revelação de Deus Pai em si. Então Paulo vai sempre trazer Cristo para a centralidade. Eu gostaria que vocês lessem depois dessa epístola em casa, e eu vou citar aqui alguns versículos. Capítulo 2, verso 19, Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja, de onde provém também o mesmo crescimento à igreja. Só cresce no conhecimento de Deus quem está ligado à cabeça, que é Cristo. No capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer que Cristo é aquele que está à direita de Deus, um lugar de preeminência, de destaque. Paulo sempre vai trazer Cristo para esse lugar de destaque que ele tem com Deus. Capítulo 2, verso 10, Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça de todo o principado. No capítulo de número 1, verso 16, Paulo também vai dizer que tudo foi criado por meio dele e para ele. Capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação de Deus. Isso não quer dizer que ele foi criado, sim o seu lugar de destaque sobre a criação. Capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer que ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Capítulo 1, verso 20, Paulo vai dizer que ele é aquele que reconcilia todas as coisas, tanto no céu como na terra. Capítulo 1, verso 18, Paulo vai dizer que ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer que ele é antes de todas as coisas. Então, irmãos, toda revelação que tira Jesus do centro deve ser rejeitada.